Olá! Escola literária, movimento literário, estilo literário são expressões, são termos usados para se organizar as várias maneiras como a literatura vai sendo produzida com o passar do tempo. Cada época sugere aí uma certa concatenação, isso é, uma união entre determinados estilos e formas, mais ou menos parecidos, similares entre si. Todos sempre influenciados por questões ideológicas, questões políticas, econômicas, sociais, enfim. Uma escola literária é, portanto, em termos práticos, o ajuntamento de determinados autores e suas obras, que identificam-se tematicamente e esteticamente entre si. Isso deu origem, então, às várias escolas literárias que nós temos conhecimento, como, por exemplo, a escola neoclássica, a romântica, a realista, a simbolista, a parnasiana e etc. Costuma-se também datar os diferentes momentos literários, mas esta datação é uma tentativa de se organizar, de se normatizar os diferentes momentos literários. Por que tentativa? Porque o surgimento, o desenvolvimento e a decadência de cada escola literária não é produto da mera vontade, do mero arbítrio do autor, do escritor, do poeta. Ao contrário, as circunstâncias históricas que eu mencionei antes, circunstâncias de ordem econômica, por exemplo, uma crise financeira mundial, ou nacional, ou local, ou também uma experiência pessoal do autor, da autora, que marcou a sua vida, são fatores que invariavelmente influenciam na hora desse autor, dessa autora, produzir o seu material literário. Então, o rompimento de cada escola literária e o surgimento de outras está diretamente ligado a essas conjunturas sociais, sejam elas internacionais, sejam elas locais. Isso faz com que a produção literária se traduza em novas expressões de se registrar os sentimentos e as emoções. Como eu mencionei antes, cada período literário pressupõe aí uma certa adesão de determinados princípios estéticos entre si, de características peculiares que unem essas obras. Entretanto, é importante que eu ressalte aqui que dentro de um mesmo período, de uma mesma escola literária, pode acontecer um exagero de alguma característica que o autor queira dar ênfase. Por exemplo, dentro do romantismo brasileiro, nós temos um grupo de autor denominado de ultrarromânticos. Por que ultrarromânticos? Por que esse termo? Porque esses autores eles resolveram dar ênfase, como eu disse, ao individualismo, ao idealismo romântico, ao subjetivismo, por exemplo. Ao lermos as obras desses autores, nós podemos perceber claramente o exagero, a forma exagerada com que eles trataram esses elementos.
Bom, gente, como foi dito então, as diferentes manifestações literárias têm as suas próprias características. E ao longo dos próximos vídeos, então, eu pretendo falar detidamente sobre cada uma dessas escolas. Quero fazer um comentário a respeito de cada uma em particular. Quero falar um pouquinho sobre a abrangência cronológica de cada uma delas, sobre os aspectos socio-históricos, sobre os elementos que moldaram a estética de cada uma delas e, é claro, como não poderia deixar de ser, também mencionar o nome das autoras e dos autores brasileiros que marcaram época. Você pode deixar os seus comentários, suas críticas, as suas sugestões aqui no blog. Participe. Até lá então.